paz seja convosco. Pela graça de Deus, mais uma vez, a gente reúne para meditar na Escritura Sagrada. Os dias são difíceis, confusos, complicados, mas é um tempo áureo da revelação de Deus nos nossos corações. E nós temos meditado profundamente as Escrituras, sobre a lei, sobre a graça do Senhor Deus. São duas gloriosas dimensões. Parece, a priori, que são separadas uma da outra, mas, muito pelo contrário, as duas são uma junção gloriosa do judeu espiritual. Então, nós somos os judeus espirituais desta hora. E estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, conforme a gente viu numa mensagem anterior. E temos visto também que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Isso é muito significativo para entendermos essas três dimensões. A primeira dimensão, que é sobre o judeu, a segunda, o gentio, e a terceira dimensão, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Mas a religião, ela é deturpadora. A religião é uma prisão. E muitos estão aprisionados em conceitos, em obras, enfim, em coisas relacionadas à religião. Ela simplesmente sufoca, ela mata a pessoa e aprende num sistema completamente contrário às Escrituras. Os judeus espirituais são os verdadeiros cristãos dessa hora. Nós não somos evangélicos, não somos religiosos, não temos costumes de igrejas, nada disso, nem dogma, nem crenças. Nós somos cristãos da palavra. Vamos ler então, para isso, Efésios 2,14, nessa mensagem 156, totalizando 1186 mensagens no cômputo geral, né? Ou 1185 mensagens no cômputo geral. E é uma dimensão gloriosa que começou ali no ano de 1993, no dia 20 de agosto daquele ano. Então, Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Veja, dos dois povos, ele fez um só povo, tirando aquela barreira entre os gentios e entre os judeus. Então, ele fez os dois povos, um só povo. Então, o Senhor é lei, tanto para os judeus quanto para os gentios, né? E Deus escolheu, do meio dos gentios, um povo para honrar o seu nome. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos por partes, e com a tranquilidade espiritual que o Senhor Deus tem nos dado, falar sobre esse assunto. Porque a religião, lamentavelmente, ela segrega, ela simplesmente causa traumas, né? E deixa as pessoas presas a conceitos, enfim, coisas que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. É uma fé mercantilista, em que a fúria, Satã pelo dinheiro, fala muito mais alto. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 11. Esclarece algo tremendo para nós. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ora, quando João foi arrebatado ali na ilha de Patmos, o Senhor mandou ele medir a parte de dentro, ou seja, do templo, medir o altar do templo, né? E que não medisse o lado de fora do altar, que seria pisado pelos gentios. Ali está falando de duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão carnal. Porque, na verdade, o nosso espírito, que somos nós, é o templo do Espírito Santo de Deus. Aí tem que medir, corrigir, enfim, colocar, alinhar o espírito com a palavra do Senhor Deus. E o lado de fora, que seria pisado pelos gentios, é a nossa carne, então ele não precisa medir, porque ela já está por si própria condenada, como está lá em Romanos capítulo 7, versículo 16, 17 em diante, que diz que na carne habita o pecado e que nela não há bem algum. Mas nós éramos gentios, né? Éramos gentios, mortos na nossa carne, né? Sem Deus, sem Cristo, sem nada no nosso coração, completamente dominado por Satanás. Mas vejam bem, o Senhor nos resgatou, né? O Senhor nos resgatou desde antes da fundação do mundo
para que o servíssemos em espírito e em verdade. Veja, nós éramos gentios, não somos gentios. Nós somos parte da família de Deus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, como Paulo fala lá aos Romanos. E Paulo diz, né, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas vão se passar, tudo se fez novo. Que parece que 2 Coríntios 5, 17. Então, conclusão que a gente chega. Nós somos os judeus espirituais desta hora. Nós não somos membros de igreja, não, nós somos membros de Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Agora veja Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Enquanto a gente permanecia na religião, a gente estava separado de Cristo, separado da família do Senhor Deus, porque a religião, a grande verdade, é a deturpação das Escrituras, é blasfêmia contra Deus. Vejam hoje como está chamado denominações completamente perdidas, e Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, o nosso Espírito. A carne não tem, nela não habita bem algum. Agora, como podemos usar o templo de Deus para nos unirmos a meretrizes? Tem dois sentidos aí, o carnal e o espiritual. Unir nosso corpo com uma mulher de má índole. E aí, quando fala em meretriz também, se relaciona à grande prostituta, né? A denominação. Então, portanto, nós não temos que nos unir o templo de Deus com o templo do diabo. Não. E a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Portanto, hoje, grande parte da religião tem seus templos. Né? Tem seus templos, tem seus dogmas, suas crenças e seus costumes. E nós, graças a Deus, vivemos ou assim diz o Senhor. Né? O novo homem, a nova criatura. Né? É o que Paulo falou lá. Né? Nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. E não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque na carne está o pecado. Paulo afirma isso com muita primazia. Né? Nós somos separados da comunidade de Israel. Mas Cristo veio exatamente para desfazer todas as obras do diabo. Agora leia Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desceis a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Paulo fala em Romanos que a lei é boa, é santa e agradável a Deus. Mas ela não nos salva. O que nos salva é a graça do Senhor Deus. Pela graça somos salvos. Mas agora, nós precisamos conhecer a lei para evitar tropeçar na própria lei, ficar debaixo da lei. É como eu sempre cito, o trânsito. Né? Se eu não conhecer a lei de Deus e sair pela rua com um carro, simplesmente eu vou cometer uma série de desatinos, uma série de erros que podem até se transformar em fatalidade. Então eu tenho que conhecer a lei, mas não creio que a lei vai me salvar, mas ela vai me orientar a viver a graça do Senhor Deus. Então, pela graça somos salvos, mas temos que exercer a lei, mas em espírito e em verdade. Né? Nós guardamos o sábado, né? Mas em espírito, em verdade, porque o sábado em si, ele não nos salva, né? Não, mas nós guardamos o sábado em espírito e em verdade. Assim é toda a palavra do Senhor Deus. Nós temos que conhecer a lei. Claro, o próprio Senhor Jesus Cristo fala em São João, capítulo 5, né? 45, lê por favor. 5, 45, 46 e creio até o 47. Ele fala uma coisa importantíssima sobre a lei. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperai. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, ele está dizendo que se eu não crer em Moisés, como é que ele falou aqui nas palavras do Senhor Deus? Porque a lei veio para nos revelar o pecado. Né? E a gente sente o pecado, conhece o erro através da lei. Mas a lei não nos salva. Que é impossível um homem, uma pessoa se salvar pela lei. A própria Escritura diz isso aí. Não. Então, o que nos salva é a graça do Senhor Deus. E isso é muito importante. Então, nós vivemos a lei pela graça do Senhor Deus. Só a graça dele pode abrir o nosso entendimento, abrir
revelar nos nossos corações essas grandes verdades. Agora, olha interessante aqui, Efésios 2, do 15 ao 17. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Veja, gente, é muito importante isso, né? Muito importante. Nós conhecemos essa dimensão, porque há um conflito de ideias, né, sobre a lei e sobre a graça. Mas eu não colocaria algo para nós que não tivesse importância alguma. Não, a lei tem a sua dimensão, a graça tem a sua dimensão, e as duas se completam. Aí, falando dos dois homens, um homem é o judeu, o outro homem é o gentil. Agora Deus o que fez? Tirou a inimizade, tirou a separação que havia, tirou as ordenanças e uniu esses dois, formando um homem, uma nova carne, uma nova criatura. Por isso que aquele que está em Cristo, né, é nova criatura. As coisas se passaram, tudo se fez novo. Quer dizer, o novo homem. Veja, nós temos que cumprir a lei em espírito. Nós temos que viver a lei em espírito e em verdade. São João 4,24 diz, Deus é espírito, importa que o adoro em espírito e em verdade. Né? Nós cremos no sábado espiritual. Sábado espiritual. E assim vivemos. Né? E outra coisa que eu acho importante também, que em Salmos 90 diz que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E o que está confirmado lá em Pedro. Então, é a junção dos dois homens, o homem natural e o homem espiritual, né? Da dimensão judaica, e o homem espiritual da dimensão gentia. Dos dois povos, ele fez um só povo, derrubando a parede de separação. Mas o que significa isso? É estar sentados em lugares celestiais em Cristo. É uma nova dimensão. É a última dimensão. Nós somos um passo da eternidade. Um passo da eternidade. Né? Nós vamos, na próxima mensagem, ver com mais clareza essa parte. Mas o fato é que hoje nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo. O próprio Senhor falou, né? O próprio Senhor falou, quando ele celebrou a Páscoa, ele disse, né? Fazer isso até que eu venha. Até que eu venha. Né? Até que eu venha. Ora, ele já veio, então nós não temos mais que praticar isso. Ele já veio. Né? Está lá em Mateus, que ele falou, não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Sem que tudo se cumpra. Não passará essa geração. A geração aqui, daquela hora. Nós somos outra geração. Nós somos a geração daqueles que estão sentados em lugares celestiais em Cristo. Que vivemos o quê? O homem espiritual judeu e o homem espiritual gentio. Ou seja, a verdadeira noiva, a verdadeira igreja do Senhor. É um tempo diferente, é uma dimensão completamente diferente. E ela é o quê? Exclusiva. Ela é típica dos eleitos do Senhor Deus desde antes da fundação do mundo. Né? Então, portanto, nós estamos, creio, no caminho certo. Nós somos a verdadeira família de Deus. Né? Não ligados a dogmas, crenças e costumes de igreja. Não. Hoje a religião é predominante, mas ela é simplesmente uma blasfêmia diante de Deus. É blasfêmias e mais blasfêmias que se praticam, dominados pela fúria satânica do dinheiro, né? Em que se abre uma porta chamada porta de igreja e simplesmente para a fé mercantilista, em que a pessoa paga para ser salva, paga para tudo, ela paga. Né? Então, conclusão, isso aí nada mais é do que blasfêmia contra o próprio Senhor Deus. E Deus nos arrebatou nesse sistema pecaminoso e nos colocou assentados em lugares celestiais em Cristo. Por isso que Paulo fala aquilo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Muitos estão esperando a Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que ele já veio. Ele habita no homem espiritual, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, essa mensagem que se fala hoje em dia, ela é simplesmente contraditória
Ele está completamente fora das Escrituras. Agora veja Efésios, capítulo 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se nós somos os templos do Espírito Santo de Deus e o Senhor Deus habita em nós, por que nós estamos esperando Jesus? Nós já somos parte da comunidade de Deus, nós somos parte da família de Deus. Enfim, nós estamos ligados ao Senhor, né? Ligados. A religião é enganosa, a religião ela escraviza, a religião deturpa, a religião simplesmente ela tira o homem do caminho do Senhor Deus. Tira. Então a dimensão hoje é outra. É outra. É a terceira dimensão. É a eternidade de Deus habitando em nós. É Ele, o próprio Senhor. Então não há o que temer, não há o que contestar, não. Simplesmente Deus tem nos livrado desse negócio chamado religião. É uma mentira muito grande, arquitetado por Satanás. E muitos estão presos a isso. Não, a Bíblia diz, lá em Apocalipse 17, que nós somos de Deus, nós somos eleitos por Deus, desde a fundação do mundo. E que o pecado, está lá em Romanos 7, o pecado habita na nossa carne, não no nosso espírito. Se ele é templo de Deus, como é que o pecado vai habitar no templo de Deus? Não é? E se estamos mortos para o pecado, como então ainda somos atraídos a viver no pecado? De forma alguma. De forma alguma. O livro de Romanos esclarece isso muito bem. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres. O pecado habita na nossa carne. Sim, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E Romanos 9 diz, depois da morte, o juízo. Então, conclusão, simplesmente Deus já está em nós, graças à sua bendita palavra. Agora veja Efésios, capítulo 2, versículo 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, olha como isso aqui é muito importante. Muitos falam que eles vão para a igreja tal, a igreja daqui, a igreja dali, a igreja de lá. Mas a igreja não são edifícios, a igreja somos nós, gente. A igreja não é pedra, não é pau, não é nada, não. O próprio Senhor fala lá em Atos dos Apóstolos que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Não habita em templo feito por mão de homens. Não. A circuncisão era feita por mão de homens. O templo aí de pedra é feito por mão de homens. Deus não habita nesses templos. Deus habita no homem espiritual, o homem interior. Aí sim, esse é o templo de Deus. Porque nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Né? E veja, isso daí em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 até o 20. Como nós podemos pegar o templo de Deus e unirmos a uma meretriz, ou seja, uma mulher impura, que representa uma igreja, uma religião? Né? Não há comunhão entre Cristo e Belial. 2 Coríntios 6, 17 ao 20. Isso é muito importante, muito importante. E atualmente, o mundo está numa cegueira fora do comum, não enxerga nada, em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha aí, quão profundo é isso. Então, o mundo, de modo geral, está em estado de blasfêmia contra Deus. O mundo evangélico está em estado de blasfêmia contra Deus. Quer queira, quer não. É triste, é duro. Sim, essa palavra, esse discurso é muito duro, mas é a verdade. Dominados pela fúria satânica do dinheiro. Abre-se uma porta da igreja para tomar dinheiro do povo. É o que eu falo, a fé mercantilista. E Jesus já veio, está nos nossos corações, gente. Nós não estamos esperando mais Jesus. Nós estamos numa dimensão
gloriosa, gloriosa. Enfim, conclusão que chegamos. Deus nos abençoou. O Senhor Deus teve misericórdia de nós, de todos aqueles que creem na sua bendita palavra. Nós não estamos vivendo um evangelho de falácia, de mentira. Não. Nós estamos vivendo um evangelho libertador. Diz São João em 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, no versículo 8:36 de Coríntios. Portanto, é o que está lá no livro de Oséias, capítulo 4, que o povo de Deus é errante porque não conhece a verdade. Hoje, o povo vive de crenças, costumes de igreja, e essas coisas todas aí, que simplesmente não resolvem nada, prende a pessoa a um dogma, a uma crença, e aquilo simplesmente não faz a pessoa viver a palavra verdadeira. Portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nossa fé é em Cristo, nós somos membros de Cristo, não membro de igreja nenhuma. Isso aí é falácia, isso aí é mensagem satânica. E por esse caminho estamos trilhando e temos vencido as trevas, porque não se vence as trevas, não se vence a Satanás pela força física, mas pelo poder da bendita palavra do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e que a graça seja em cada coração. Amém.